O Brasil atinge a marca de 203 milhões de habitantes, 5 milhões a menos do que o esperado. O censo 2022, feito pelo IBGE, revela o menor crescimento da população em 150 anos. Boletos. Esse foi um entre os vários motivos que fizeram o Miguel e a Thalita optarem por não ter filhos. No atual cenário de estabilidade econômica, de governo e tudo mais, a gente ainda não tem esse brilho no olhar para falar, pô, acho que agora é o momento de ser pais. Casados há cerca de 4 anos, hoje os dois preferem priorizar a carreira profissional a ampliar a família. Mas são questionados por pessoas com quem convivem. Na cabeça das pessoas, elas acham que a minha decisão não é tão importante. Então, aí elas vão para o Miguel. Aí o Miguel confirma, aí o pessoal fica mais tranquilo, assim. A escolha da Thalita e do Miguel acompanha uma tendência que muitos brasileiros também vêm seguindo há mais de uma década. Entre 2010 e 2022, o número médio de moradores por domicílio no país caiu de 3,3 para 2,8, uma diminuição de mais de 18%, segundo o IBGE. Os dados estão no primeiro relatório do Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira. Famílias cada vez menores são uma tendência no Brasil. Este geógrafo da Universidade de São Paulo explica que as mudanças econômicas no país vêm derrubando esses índices já há algumas décadas. Com a urbanização da população, maior parte das pessoas tem acesso a algumas políticas públicas que melhoram o acesso à saúde, que melhoram o acesso à educação, que melhoram o acesso a uma série de condições que têm relação com o planejamento familiar das pessoas. O IBGE também captou essa desaceleração ao medir o total de habitantes do país nessa edição do censo. A população em 2022 alcançou a marca de 203 milhões 62 mil e 512 pessoas. Em comparação com o censo de 2010, o crescimento foi de 6,5%, uma média anual de 0,52%, a menor já observada. É um ritmo muito menor até do que das estimativas do próprio IBGE, né? Isso aconteceu em todo o país, em São Paulo, inclusive, né? Mas a gente percebeu que a população realmente tem diminuído aí nos grandes centros urbanos, inclusive, que ainda concentram boa parte da população, mas o ritmo de crescimento da população realmente desacelerou bastante na última década. O Sudeste segue na liderança do ranking das regiões com mais habitantes. Nordeste ocupa a segunda posição. Sul, Norte e Centro-Oeste estão na sequência. Na contramão do número de moradores, o de domicílios cresceu do último censo para cá. Em 2010, eram 67 milhões de residências no Brasil. Hoje, já são mais de 90 milhões, uma alta de 34%. São Paulo está na dianteira como a cidade com mais domicílios. São um pouco mais de 4 milhões deles, na cidade onde vivem mais de 11 milhões e 400 mil pessoas. Todas essas informações agora servirão para que os gestores públicos possam entender melhor os problemas que existem no país. Eles não são poucos. É fundamental que o Estado atue nas políticas de transporte, nas políticas de habitação, nas políticas de saúde pública, nas políticas de saneamento básico. E nós exigimos para a população como um todo, né? E não só para parcelas específicas da população.